Olá, seja bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto com você, trazendo sempre informações, orientações, trazendo pessoas também que vão nos ajudar a entender, a compreender a realidade e, logicamente, trazer algumas dicas importantes. É o Diálogo Aberto, sempre com você todas as semanas e sempre dando essa possibilidade também de você participar conosco. Você pode ligar pelo 98802-3444, entrar em contato, mandar mensagem e poder sugerir temas, né? Poder também contribuir, poder também fazer perguntas. Fique à vontade, você participa. Por isso é um diálogo aberto com todos aqueles que nos acompanham ao longo dessas semanas. Por isso todo esse trabalho importante, onde você está conosco nessa jornada de conhecimento e também de orientações. Por isso hoje, nós começando o programa Diálogo Aberto, nós vamos conversar sobre o fim da emergência em saúde relacionada à questão da Covid no Brasil. O governo federal explicou essa semana que a Covid não acabou e não vai acabar, mas nós precisamos conviver com essa questão da doença. Por isso, para entender o cenário da Covid-19, da questão da pandemia aqui no Pará, nós vamos conversar primeiramente hoje com o pesquisador Jonas Castro, ele que é da Universidade Federal Rural da Amazônia e integra o Comitê Científico Assessor ao Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no estado do Pará. Seja muito bem-vindo, Jonas, aqui conosco para falar sobre esse tema que continua presente na nossa vida, né, ao longo de todo esse tempo, né? Tivemos um período mais intenso, agora, pelo menos o que a gente consegue perceber é um cenário aí de diminuição de casos, diminuição inclusive de casos mais graves e tudo isso que a gente está percebendo, tanto que o governo federal veio nessa leitura e retirou a condição de estado, né, de emergência. Mas, trazendo para essa questão toda, a gente faz essa leitura como é que está o estado do Pará dentro desse contexto. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa Diálogo Aberto. Muito obrigado, Leno. Muito obrigado pela oportunidade. A universidade sempre está à disposição do povo, sempre está à disposição das autoridades que necessitarem, é só bater na nossa porta que a gente vai estar contribuindo. Realmente, nós estamos acompanhando a pandemia desde março de 2020, integramos o Comitê de Enfrentamento à Covid do Governo do Estado do Pará e semanalmente, Leno, nós entregamos à CESPA, a Secretaria de Saúde do Estado, uma projeção sobre a condição epidemiológica do nosso estado, né? Principalmente na projeção de recursos hospitalares, em especial leitos de UTI. Então, nós fazemos a visualização por região de saúde, né? E apresentamos para o poder público a necessidade de leitos de UTI nessas regiões. E o que nós podemos ver que já passamos por momentos bem críticos, bem tensos realmente em 2020, menor na sua intensidade em se tratando de pico pandêmico em 2021 e agora em 2022 nós estamos realmente numa tendência de estabilidade em baixo patamar em todas as regiões de saúde do nosso estado. O que consegue perceber, Jonas, é que realmente essa questão do Covid ele não vai embora. Nós vamos ter que aprender a conviver com ele, como convive também com outras ações, né, com outras questões aí de enfermidades e dessa situação toda. É essa leitura que realmente a gente tem, pelo menos num curto e médio prazo? É essa a leitura? Perfeito. Leno, há um tempo atrás nós falávamos bastante sobre pico. Todo mundo gostaria de saber quando seria o pico da pandemia, né? Só que a gente precisa entender que são variáveis. Primeiro, tem casos, depois o paciente ele evolui, ele precisa de um leito clínico, continua evoluindo, precisa de um leito de UTI, aí passa a ter um segundo pico, um terceiro pico de leito de UTI e evolui e vai a óbito. Então, são variáveis diferentes. E frente à análise de todas essas variáveis, em momento nenhum dessa base amostral que está sendo utilizada, a gente chegou numa situação tão baixa como estamos hoje, em termos de solicitações de leitos de UTI. Porém, ela mantém-se estável. Ela não desce mais, não existe uma tendência de zerar, até porque o vírus está ativo, está circulando, né? Então, por mais que o vírus esteja acometendo de uma maneira menos severa do que em outras épocas, mas ele está e tem pessoas que continuam a ir para leito de UTI. Então, a gente precisa guardar, a gente precisa administrar esse novo momento. Não necessariamente ligados aos efeitos diretos, né, dessa questão da contaminação, mas também ligados ao próprio histórico do paciente, né, questão de comorbidades e outras situações. Nessa leitura também se vê essa estabilidade. Sim, perfeitamente. São vários fatores que podem ter colaborado para isso. O nosso time ele monitora o comportamento populacional.
e esse comportamento populacional ele é fruto de políticas públicas, Certo. ações que o governo estadual, federal, municipal podem fazer que vão reverberar no comportamento da população. Então, o nosso time ele fica vigilante, qualquer alteração no comportamento, se a curva aumenta ou diminui, aí nós apresentamos e ofertamos a possibilidade do Poder Estadual tomar uma decisão. Como é que vocês percebem essa fim do estado de emergência? O que necessariamente significa em termos do monitoramento, em termos do controle e em termos até de orientações, por exemplo, para ações do governo do estado? Perfeito. Leno, nós, como eu falei anteriormente, nós precisamos continuar monitorando. É um momento novo, né, que o grupo vai verificar se essa ação política, né, que vai reverberar no comportamento da população, vai ter alguma diferença nessas solicitações. Se tiver, aí por inteligência artificial, por uma modelagem que já foi criada por esse grupo, nós conseguimos, com uma antecedência de 15 dias, apresentar essa alteração para o poder público. Né? Mas é um momento novo que precisa ser avaliado, precisa ser experimentado nesse modelo de inteligência artificial que já foi criado pelo grupo. Certo. E dentro assim, das regiões do estado, você destaca alguma aonde a situação, digamos assim, ainda é preocupante nesse sentido de apresentar números de casos e exigir, por exemplo, um maior número de leitos, ou de uma forma geral o estado está dentro de um certo nível de estabilidade? Perfeito, Leandro. Hoje, com os dados de ontem da CESPA, nós estávamos com 22 leitos ocupados dentro do estado como um todo. Né? Se você olhar toda a série histórica, nós chegamos a 770 leitos ocupados. Né? Então, é um número realmente muito expressivo e hoje nós estamos no estado do Pará inteiro de uma maneira estável. Lógico, se você analisar a proporção por 100 mil habitantes, que é a proporção necessária a ser feita, o estado ele está realmente bem equilibrado, bem estável, em condições de solicitação de leitos de UTI. O estado do Pará tem, você falou, inclusive é a regra que a ONU utiliza, né? A marca de 100 mil habitantes para considerar, então, nesse sentido. Mas assim, a gente tem muitos estados, muitos municípios, né? E regiões do estado que você tem pouco, bem menos do que isso, às vezes até 10 mil, 5 mil, 3 mil habitantes. Como é que é a leitura nessas cidades com pouca quantidade populacional? Perfeito. Nós apresentamos a modelagem por grupo de municípios. Nós não avaliamos individualmente cada município, e sim eles convergem para a região de saúde, que é como a CESPA consegue organizar. Inclusive por causa dos hospitais regionais também, né? É como eles conseguem organizar. Por exemplo, Leandro, o Marajó tem situações que é difícil você deslocar um leito de UTI, é difícil você pousar com helicóptero no Marajó, então o governo, ele não necessariamente instala um leito de UTI lá, mas sim pode administrar a sua logística para poder atender aquele paciente que está necessitando por um respirador e lutando pela vida, né? Nesse sentido, como é que está sendo ao longo desse tempo, se a gente considerar essa série histórica aí 2 anos, né? Que é 2020, 2022, como é que vocês avaliam a questão da adesão da população às medidas que foram orientadas? O uso de máscara, a questão da vacinação completa, depois das doses de reforço, como é que é a resposta da população em termos dessas orientações? Leno, isso também foi fruto também de contribuição desse grupo. Apresentamos em alguns momentos ao longo da pandemia à própria secretaria, que em alguns momentos nós tínhamos uma certa resistência em alguns municípios do interior do estado. Certo. Né, que a partir daí foram feitas campanhas, vacinação em massa, né, algumas campanhas do governo do estado para sensibilizar essas pessoas e, novamente, teve reflexo no comportamento da população e nós voltamos... E nos resultados, né, também em relação a isso. Perfeitamente. Né? Então, a política pública vai refletir o comportamento da população e, consequentemente, vai aparecer nas nossas curvas. E olhando para além da população, os gestores municipais, dentro desse contexto do Estado, a adesão foi boa? Como é que você faz essa análise ao longo desse período? O Estado tem 144 municípios que são 144 prefeitos, né, com cabeças diferentes. Então, em algum momento, algum pode ter sido mais resistente, outros não, mas num contexto geral, o Estado caminhou bem para a situação que hoje nós estamos de tranquilidade. Certo. Numa análise técnica, Jonas, olhando para o que a gente tem hoje, para essa diminuição dos números, para uma tendência de queda, mesmo que não seja uma tendência para zerar, mas uma tendência de estabilidade embaixo, né? não em cima.
Você acredita que é o momento realmente da flexibilização dessas medidas, da questão do uso da máscara, da questão realmente de liberar os espaços públicos para um número maior de pessoas? Como é que é a análise técnica que vocês fazem, tendo como parâmetro esse cenário que se apresenta hoje? Perfeito, Leno. Nós nunca estivemos em um patamar tão baixo, né? Desde o início da pandemia. Os números eles são inferiores à data do primeiro óbito que se teve, que foi em abril, início de abril, né? Então, esse time, né, exclusivamente o time de modelagem, que envolve, é importante falar, que envolve profissionais da UFRA, da UFPA, da UFOPA, tá? Também da UEPA. Que é o time que está envolvido nessa questão do comitê mesmo. Exatamente. Tá, é um grupo de pesquisa, né, onde eu represento esse grupo de pesquisa dentro do Comitê do Estado. Certo. Tá? Então, esse time, nós temos vários profissionais, incluindo virologistas, né? E os virologistas, logicamente, eles falam com maior propriedade, eles podem tá dando essa contribuição. São só universidades públicas, estão? Só universidades públicas. Ok, tranquilo. Né? Só universidades públicas foram convidadas pelo governo. Certo. Né? E esse time ele precisa avaliar o momento. Né? Então, atualmente, já houve flexibilização no uso de máscaras em outros municípios, né? E a gente ainda não visualizou nenhum tipo de comportamento anormal numa base de dados, a partir disso. Exatamente, mas estamos novamente se aproximando do final do ano, né? Mais uma vez a gente vai chegar em um período de alta umidade, né, no estado como um todo, e nós vamos ficar vigilantes. Se tiver novamente um aumento, né, independente do uso ou do não uso, nós vamos apresentar e a gente espera, né, que o governo possa tomar decisão em cima desses dados técnicos apresentados. De uma forma geral, o panorama que a gente tem no mundo inteiro é de baixa, né, de queda. Agora, a questão da China, por exemplo, ela chama atenção, né? Lockdown total, parcial, né, tolerância zero em relação à Covid. Numa análise técnica, Jonas, esse tipo de medida, e a gente já teve a experiência com o lockdown, pelo menos, grosso modo, a gente olha, não tem uma ligação direta entre o lockdown, por exemplo, e a diminuição de casos, né? Esse caso da China, que a gente está tomando como exemplo, porque é o que a gente percebe de mais intenso na contramão, digamos assim, de uma tendência mundial. Ele nos chama a atenção de que essas medidas de flexibilização, elas podem causar de novo um aumento nesse caso? Leno, é um assunto bem complexo, né? A China é um outro ambiente, um outro país. Se você analisar o número de casos, realmente tem crescido na China, os casos publicados, mas os de óbitos também não tem aumentado na mesma proporção na própria China. Né? Então, a gente precisa ficar atento ao surgimento de novas variantes, o quão elas podem ser mais agressivas ou não, né? Mas, por enquanto, nós não conseguimos visualizar isso aqui no nosso estado, tá? E nem nos números gerais do Brasil que a gente vem acompanhando. Nesse sentido, Jonas, qual é o olhar que você tem aí chegando ao nosso público, quem nos acompanha aqui no Diálogo Aberto, né? As pessoas que estão, as famílias, muita gente, muitos profissionais também que nos acompanham aqui. O que você diria, assim, com esse teu olhar, né, técnico, de acompanhamento, de monitoramento? É o momento realmente da gente conseguir ter uma visão, digamos assim, bem mais esperançosa de que consegue um controle sobre isso, ou ainda é um sinal amarelo apenas da situação toda? Leno, nós temos um lema dentro do nosso grupo que é o seguinte: se não houvesse esperança, nós não estaríamos lutando. Certo. Né? Então a esperança, ela acompanhou a gente desde o início até hoje, nesse cenário, nesse momento que a gente está aqui hoje, podendo conversar, né? Logicamente numa distância agradável, mas sem máscara, que há pouco tempo atrás não poderíamos, não tínhamos essas condições. Né? Então, nós temos realmente essa esperança, acreditamos na evolução, a ciência, as universidades estão trabalhando também para cada vez mais mostrar o controle. Lógico, precisamos sim ter sempre esse sinal amarelo, porque o vírus não sumiu. Certo. O sinal amarelo ele tem que estar aceso, porque as variantes elas podem estar surgindo. Né? Então, temos que estar atentos às autoridades sanitárias. Caso surja uma nova variante, tem que ser comunicado, tem que ser analisado como essa variante, que é um novo fenômeno, vai se portar na população.
e o nosso papel é avaliar com essa previsão, com essa antecedência, o comportamento viral e ofertar ao governo do estado. Temos mais de 70% de cobertura vacinal completa, né, em termos da população, cerca de, eu acho que 39% da população, mais de 77 milhões de pessoas já foram, dentro desse contexto, já foram vacinadas. Essa questão, por exemplo, da cobertura, pela leitura que vocês fazem, esse monitoramento, ela conseguiu atingir um nível satisfatório, um nível muito bom, um nível excelente? Como é que vocês avaliam essa questão, especificamente da cobertura vacinal? Olha, nós acreditamos muito na cobertura vacinal. Né? Também é um outro assunto complexo, porque tem várias vacinas, várias tecnologias que são utilizadas em cada uma delas. Certo. Conseguimos também visualizar que tanto é que são administradas 3, 4 doses, etc. Mas existe uma redução na taxa de anticorpos nessas pessoas ao longo do período. Né? Então, assim, o efeito direto dela, da vacinação frente à redução de casos, ela é nítida. Né? Então, esse fenômeno que entrou, que foi injetado na população, realmente apresentou um resultado que a gente conseguiu captar e o mundo inteiro está vendo. Né? Certo. A partir dessas questões que vocês apresentam para o governo do estado, eles traçam, então, as políticas públicas que envolvem o que necessariamente, Jonas? Há pouco a gente falava em off, mas é interessante a gente resgatar isso aí, né? Ele envolve a disponibilidade de leitos, né? A verificação de leitos simples, digamos assim, leitos de UTI, o que, na verdade, os dados que vocês levam, eles podem se traduzir para a questão das políticas públicas nessa questão da proteção. Perfeito. Heleno, assim, você me permitindo também, é uma grande satisfação para uma universidade pública poder estar trabalhando, estar atuando nesse nível e no nosso principal problema, né, de saúde que a gente vivencia atualmente. Porque a universidade ela pôde informar para o governo, né, a quantidade de leitos de UTI, a quantidade de leitos clínicos, a quantidade de profissionais de saúde que são necessários para cada região de saúde do estado. Feito isso, o governo analisa se consegue ou não mandar essa quantidade de recursos hospitalares necessários. Se não, funcionou o hangar como um grande backup do estado como um todo, então o governo precisava aumentar o número de ambulâncias para ir buscar paciente no Baixo Amazonas para trazer para cá, abriu o hospital de Itaituba, que era para poder migrar também paciente do Baixo Amazonas. Quando teve o surto na região do Carajás, o governo aumentou também na região do Lago de Tucuruí a quantidade de leitos de UTI, justamente para desafogar a região do Carajás. Então, essa logística, a CESP, em nome do secretário Rômulo, eles fizeram realmente um trabalho muito, muito especial que pôde salvar a vida de pessoas que não tinham a oportunidade de respirar sem um leito de UTI. E nesse caso, dentro do panorama primeiro regional, vamos falar sobre ele, na questão ali envolvendo aqui região norte, né, envolvendo ali região norte e nordeste, o nosso desempenho em termos de resposta, né, de proatividade, em termos de pronto emprego na necessidade que se impôs pela demanda da questão do Covid. Como é que você analisa? Como é que nós estivemos dentro dessa região mais próxima de nós, além da região norte, mas também a região norte e nordeste? Como é que a gente se comportou nesse período? Perfeito. A gente fez alguns paralelos entre alguns estados e em alguns países também do mundo. Né? Então, a região norte ela é uma região muito úmida, muito quente, que favorece a proliferação de vírus, bactérias e outras doenças. Já convivemos com essa realidade. Já convivemos com isso, realmente. Certo. E quando a gente traça um paralelo, logicamente, uniformizando a população por 100 mil habitantes, demanda de leitos de UTI, número de casos e, basicamente, número de óbitos, quando tudo isso falha, todo esse atendimento falha, o paciente vai a óbito. Né? E isso é histórico, né, Jonas? Como é que os governos, de uma forma geral, como é que se comportam nessa questão da saúde, né? O Brasil enfrenta esse problema há anos, né? Talvez até numa percepção, chegamos até a ouvir que não é uma prioridade em algumas situações, né? E lamentamos muito isso, até porque percebemos numa situação dessa do Covid o quanto é necessário fazer essa cobertura de forma preventiva. Perfeito. Né? Então, acho que isso serve também como
um farol para nós, né, para pensar nisso aí. A gente nunca sabe quando vai ter uma situação semelhante, espero que nunca mais, mas a gente tem que estar preparado para uma resposta efetiva, né? Com certeza, Leno, com certeza. Aqui nós sofremos bastante com isso. O nosso estado vizinho aqui, o Amazonas, foi um estado que sofreu bastante também. E se você comparar os números, a taxa por 100 mil habitantes de pessoas infectadas no Amazonas e no Pará, elas foram similares. Porém, a taxa de letalidade ela foi muito inferior aqui do estado do Pará. Que esse gap realmente mostra a atenção que se teve. Não somente ouvindo um comitê, mas com um conjunto de políticas públicas que puderam ser aplicadas. E agora a gente falou em termos de Amazônia e Nordeste. Em termos gerais, né, no Brasil como um todo, como é que foi o nosso comportamento do estado do Pará? Porque assim, por que eu pergunto isso? Né? Nós temos aí, como dizia o poeta, um país que se chama Pará, com várias regiões e cada uma com o seu comportamento, com as suas características, com o seu clima, com relevo diferente, enfim, um conjunto de situações que faz com que o nosso estado seja diferenciado em termos de estados menores e que tenha uma certa, não digo homogeneidade, mas tenha algumas características que são muito comuns e muito próprias deles. O nosso não, né? O nosso a gente tem serra para um lado, a gente tem mata pelo outro, a gente tem uma quantidade de rios intenso pelo outro, enfim, né? É uma diferenciação. E o estado do Pará nessa resposta, considerando todas essas suas especificidades, extensão, é um estado populoso, mas em alguns pontos despovoado, enfim, como é que a gente está dentro desse contexto Brasil? Perfeito. Dentro do contexto Brasil, o que é mais apresentado são casos e óbitos. Né? O caso... esse é o óbito é sempre o ponto, né, que você tem no Ministério da Saúde, né? Exatamente. É onde, quando a gente não consegue reduzir essa evolução, aí ocasiona o óbito, né? Como a gente viu muito isso na Itália. Que foi a primeira preocupação, né? Imediata da Nós vimos COVID, muito né? essa situação na Itália, porque a população da Itália também é uma população mais idosa. Então sofreu muito com a Covid logo no início, né? O que hoje também já está mais controlado. Então assim, Leno, no estado do Pará tem municípios que você só chega de barco, você não consegue pousar um helicóptero. É realmente desafiador, tem bastantes áreas indígenas que a gente precisa também ter dado essa atenção com muito carinho. E aí outras secretarias atuaram muito forte junto com a CESPRA, como a Secretaria de Segurança Pública, porque tinha helicópteros que o helicóptero da UTI móvel não conseguia descer, somente o helicóptero da Segup que podia descer. Então, o Estado ele pôde administrar e ficou muito bem ranqueado nesse número geral em termos nacionais. Tá? Salvo o melhor juízo, a gente ficou atrás do Estado do Maranhão, que o número foi realmente muito baixo, né, o número apresentado pelo Estado, mas o Estado do Pará sempre se manteve, do ano de 2021 para frente, entre os 4 melhores, né, entre boas aspas, respostas, né? em boas respostas em termos de número de óbitos por 100 mil habitantes. A tendência agora dentro do grupo do Comitê do Covid é justamente fazer esse monitoramento, continuar auxiliando, mas também fazer essa percepção de cada região, não é isso? Perfeito. Como é que vai funcionar? Você disse, olha, é um novo cenário realmente, nunca tivemos números tão baixos, mas qual é a perspectiva então desse grupo e dentro dessas orientações e dados para o governo do Estado para se transformar logicamente em política nesse sentido? Perfeito. Nós continuamos vigilantes, a CESP encaminha semanalmente, rigorosamente para o nosso time os dados, o banco de dados de todas as solicitações de leitos clínicos, leitos de UTI, e a partir daí a gente faz essa projeção. Por que a gente projeta, Leno, basicamente leitos clínicos e leitos de UTI? Porque são os recursos de atendimento que o paciente vai precisar. Né? Então ele adoeceu aqui, a gente não tem como fazer... prevenir que essa pessoa não adoeça aqui na base, né? Até pode reduzir, enfim. Mas se ele precisar do Estado, com o recurso hospitalar, o Estado tem que suprir. Então, por isso que a gente entrega para o governo essa avaliação. E essa avaliação ela é feita por região de saúde. Então, a gente consegue semanalmente fazer dados, projeções para cada região de saúde. E das regiões que vão chamando a atenção dentro desse conjunto maior, nós esmiuçamos por município. Tá? Então, a gente consegue apresentar um município
que mais solicitou leitos de UTI numa semana, o que mais solicitou na semana anterior, e a gente consegue fazer a progressão, a evolução de cada município nesse sentido, mas dos municípios que chamam mais atenção. O processamento de dados, ele requer uma capacidade computacional muito alta. Nós trabalhamos para mais de 200 mil células em processamento paralelo. Baseado nisso, aí, o governo do estado, por meio da FAPESPA, a Fundação Amazônia de Amparo à Pesquisa do estado, está apoiando a universidade, né, com servidores, computadores operacionais, né, que possam ampliar cada vez mais essa capacidade de processamento, Leno. E a metodologia foi tão exitosa que o governo do estado já está ampliando para outras síndromes, como hanseníase. Exato. Eu cheguei a ler sobre isso. Né? Então, é interessante. Muito interessante, eu acho que providencial, né? A gente precisa, né, realmente aprender com essa realidade. Exato. Né? Jonas Castro, pesquisador do Comitê do Covid, pesquisador da UFRA, muito obrigado pela sua presença, pelas suas orientações aqui conosco. Muito obrigado, Leno. E você que nos acompanha, nós vamos a um rápido intervalo e a gente retorna falando ainda sobre a questão do Covid, agora falando sobre a questão específica aí de como é que a gente trabalha dentro dessa nova realidade que nós estamos vivenciando, graças a Deus, bem mais esperançosa. Por isso, fique conosco. Vá lá rapidinho, mas a gente retorna. Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você e trazendo informações, sempre orientando. E você pode participar conosco, mandando a sua pergunta, sugerindo temas, aqui pelo 988023444. E você participa conosco desse Diálogo Aberto. E no segundo bloco desse programa, nós vamos então conversar com a doutora Irna Carneiro, ela que é infectologista e também atua na docência e dos cursos de medicina, tanto da Universidade Federal do Pará, quanto também na Universidade do Estado. E vem trazer para nós essa análise acerca desse novo momento que nós estamos vivendo, principalmente depois que o Ministério da Saúde, né, colocou então o fim do estado de emergência da questão da Covid-19. O que isso significa para nós, como é que a gente pode atuar e que medidas necessariamente vão fazer parte agora desse novo momento, quais são as que foram flexibilizadas, enfim, qual é o novo cenário a partir do fim do estado de emergência, mas, logicamente, a gente percebe que a Covid não acabou, não saiu, né, não terminou, mas agora a gente tem um olhar, digamos assim, um pouco mais próximo de um controle dentro desse aspecto. Por isso a gente recebe a doutora Irna Carneiro aqui conosco, seja muito bem-vinda para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. O que é o fim do estado de emergência, doutora? O que a gente ouviu ali o ministro, né, falando sobre essa questão e a gente diz, poxa, acabou o estado de emergência. Mas o que é o estado de emergência? Como é que a gente pode traduzir isso? Né? A pandemia, a gente sabe, não acabou, né? Mas o que são, a partir de agora, as medidas que a gente continua tendo que tomar e o que pode ser flexibilizado? Muito bem, então assim, quando a gente fala em emergência em saúde pública de interesse nacional, que atende pelo acrônimo de ESPIN, isso foi uma medida adotada pelo governo federal, assim como dos demais países, sob orientação da Organização Mundial de Saúde, de se criar um grupo de monitoramento, um grupo gestor, para se ter medidas, estratégias de controle. Então foram necessárias várias medidas, só para a gente ter uma ideia, mais de 2.000 publicações entre normas, decretos, medidas que pudessem facilitar o controle desta pandemia. Porque a pandemia por qualquer vírus, qualquer agente, ela é considerada um estado de emergência em saúde pública. Então, a necessidade de medidas, de tomadas de decisão muito rápidas a nível federal, estadual e municipal, para que nós tenhamos o controle da pandemia. Isso foi feito em 2020, 2021. E hoje, como o Brasil caminha depois da terceira onda que nós tivemos no início deste ano, que foi um aumento do número de casos
não tão expressivo como o que aconteceu em 2020 e 2021, hoje o Brasil, mediante essa redução significativa de número de novos casos e também uma redução significativa do número de óbitos nos últimos dias, portanto, levando a uma menor pressão do sistema de saúde, né? Só para a gente lembrar, nos momentos das ondas pandêmicas, os nossos hospitais, as nossas unidades básicas de saúde estavam com uma taxa de ocupação de atendimento de mais de 90%. E isso era importante que medidas pudessem estar sendo tomadas a nível emergencial, como, por exemplo, a facilitação da incorporação das vacinas, né, dos imunizantes a nível de emergência, para que a população pudesse receber o mais rapidamente possível. Então, todas essas medidas elas foram necessárias e hoje, dado esse cenário de controle, o Ministério da Saúde entendeu que não poderíamos mais manter a questão da emergência, do estado emergencial, isso como um grupo de medidas. Porém, é importante lembrar à população que esse fim do estado emergencial, ele não significa fim da pandemia, né? Então, nós estamos ainda no cenário pandêmico, pela Covid-19, porém dentro de um status de controle da pandemia. Essa liberação do estado de pandemia no mundo todo, ele só poderá ser realizado pela Organização Mundial de Saúde. É importante saber que existem alguns países que ainda estão experimentando um número aumentado de casos, então isso deverá ser analisado particularmente em cada país, por cada governo. E assim o fez o Ministério da Saúde. E nesse caso, que eu lembro que o estado de emergência foi decretado pelo governo federal em fevereiro de 2020. Não tínhamos necessariamente casos, né, da questão da Covid. E ele foi decretado naquele cenário lá, houve várias questões de contratação de profissionais, né? E ao longo desse tempo, foi esse monitoramento. O estado do Pará, ainda há pouco a gente conversava com o pessoal do comitê Covid-19, não colapsamos, né? Chegou próximo, chegou perto, né, com essa situação toda. Chegou um momento em que a gente não tinha nem como abrir novos leitos, né? O estado todo estava nessa situação. Mas olhando para essa questão hoje, doutora Ina, como é que a gente, que medidas a gente precisa continuar mantendo dentro desse contexto, né? Já que foi tirada a condição de estado de emergência, mas como a senhora bem colocou, então a pandemia continua, né? Então, que medidas a gente precisa manter? Não dá para baixar a guarda, como a gente costuma dizer, não está fria a história, mas é preciso manter algumas questões realmente de controle, né? E é a responsabilidade de cada um dentro desse contexto. O que a senhora destacaria dentro desse cenário? Eu iniciaria dizendo que nós só conseguimos hoje o controle da pandemia da Covid-19 graças ao avanço da estratégia vacinal. Então, a primeira coisa que nós não podemos perder de vista é a manutenção dessa vacina, né? Precisamos fazer com que a grande maioria da população chegue ao esquema completo. E hoje, esquema completo para a Covid-19 são 2 doses mais a dose de reforço, portanto, 3 doses de um imunizante para a Covid-19. E em relação a essa terceira dose, nós ainda estamos em patamares que não nos tranquilizam tanto, né? Então, uma boa parte dos estados, por exemplo, do Brasil, a terceira dose, ela ainda continua, por exemplo, abaixo de 50%. Então, a primeira coisa que a gente enfatiza, né, para a população, para todos nós, se nós ainda não completamos o esquema vacinal para a Covid-19, precisamos ir até as nossas unidades básicas de saúde, aos postos de vacinação, para receber essa terceira dose. O estado do Pará, ele já tem um percentual de mais de 80% da segunda dose, então isso é muito interessante, mas a terceira dose ainda está avançando. Então, a primeira coisa precisamos avançar para a maioria da população chegarmos em 80%, 90% com as 3 doses, né? Isso nós ainda estamos numa caminhada.
Segundo, é importante dentro da vacinação lembrar os pais a vacinação das crianças na faixa etária dos 5 aos 11 anos, né? Então, já sabemos que a vacina ela é eficaz nessa faixa etária, ela é segura. E nós ainda nós temos um comportamento assim, bastante heterogêneo também nessa faixa etária pediátrica entre os estados do Brasil, né? Estados do Sudeste, do Sul, já ultrapassando aí 70%, 80% da vacinação com 2 doses, mas outros estados ainda com menos de 50% nessa vacinação. Então, faixa etária infantil, nossas crianças precisam continuar sendo vacinadas para a Covid-19. Então, esse é o primeiro momento. A estratégia vacinal, ela precisa caminhar. Segundo, nós não podemos perder de vista as medidas protetivas, né? Por exemplo, o uso da máscara. Então, a máscara ainda deve ser, hoje nós temos a flexibilização das máscaras na grande maioria dos estados em locais abertos, ou seja, a não obrigatoriedade, mas isso não significa que aquelas pessoas que tenham fatores de risco para adoecimento, para formas mais complicadinhas da doença, então os nossos idosos mais frágeis, pessoas que tenham comorbidades, elas podem se sentirem à vontade no sentido da máscara. A máscara, ela é uma forma de proteção para o indivíduo. Então, houve a flexibilização, mas não significa que a ideia é não usar a máscara, né? Houve a flexibilização quanto à obrigatoriedade, mas ela continua sendo uma medida protetiva e principalmente nos locais fechados, nos locais com aglomeração, as unidades hospitalares, unidades básicas de saúde, locais onde nós temos normalmente presença de filas, como por exemplo no banco. Então, pessoas idosas, pessoas com comorbidades, doença de base, né, nós continuamos recomendando isso. A Sociedade Brasileira de Infectologia, ela fez uma nota técnica fazendo toda essa orientação, né? Aquelas que ainda não completaram o esquema vacinal, portanto não estão ainda consideradas como imunizadas completamente, precisam utilizar a sua máscara dentro desses locais, principalmente em locais fechados e com aglomeração. Uma terceira coisa que é importante lembrar é que mesmo com finalização do estado emergencial, o governo federal ele precisa rever e manter ainda os mecanismos, criar também mecanismos de como que insumos não poderão faltar, de repente, se a gente tiver um aumento do número de casos, surgimento de uma nova variante. Então, é preciso rever as medidas que ainda mantenham a aquisição rápida de insumos que sejam necessários. Nós temos agora novos medicamentos que estão sendo incorporados, inclusive pela Conitec, né, que é o órgão que regulamenta os medicamentos que podem ser utilizados, incorporados pelo Sistema Único de Saúde. Então, existem medicamentos hoje considerados antivirais, eficazes, que estão sendo vistos e que foram alguns aprovados a nível emergencial. Então, assim, para tentar garantir esse processo, para que esses medicamentos cheguem até nós, né, para as formas, porque a Covid-19 ela continuará existindo, nós poderemos ainda ter pacientes que necessitem de medicações para abortar as formas graves, né, para que esses pacientes não precisem evoluir para leitos de internação, para leitos de unidade de terapia intensiva. Então, é importante a gente prestar bastante atenção nisso. Temos ainda imunizantes como a Coronavac, que ainda está aprovada pela questão emergencial e que hoje vem se mantendo muito eficaz nessa faixa etária infantil, praticamente sem efeitos colaterais, com boa eficácia. E manter
criar mecanismos também, continuar o monitoramento. Eu acredito que o nosso colega do grupo assessor aqui do Estado, né, colocou a importância de manter esse monitoramento dos casos, manter o monitoramento do sequenciamento dos vírus, né, sequenciamento genético, porque só fazendo essa vigilância do sequenciamento genético que a gente vai conseguir identificar se está tendo circulação de uma nova variante, como aconteceu agora com a Ômicron, ou não. Né? Então, assim, laboratórios que já estão fazendo isso deverão permanecer nessa vigilância, né? E, portanto, ter insumos necessários para que esse trabalho continue. Precisamos tomar conta e fazer a vigilância de outros vírus respiratórios, né? A nossa região aqui, principalmente nos períodos de maior quantidade de chuva, né, de índice pluviométrico aumentado, a gente costuma ter uma frequência maior de infecções respiratórias mesmo, outras sem ser a Covid-19. Então, essas infecções respiratórias também precisam ser feitas a vigilância para que o atendimento delas possa acontecer de forma também adequada. Então, assim, há uma série de medidas, né, que vão precisar ser mantidas, né, independente da finalização do estado emergencial. O estado emergencial, a finalização, ele serve hoje para nos mostrar que, felizmente, graças a Deus, estamos num cenário de controle dos casos, mas que as medidas, elas deverão continuar, né? Principalmente a vacinação, essa precisa ter um norte, né? Essa sistemática de vacinação, estimular cada vez mais a população, e lembrando que a gente só chegou aqui nesse período, como você colocou, né? Cada vez mais próximo de um fim de uma pandemia, devido a esse esforço, né? A nível federal, estadual, municipal, de vacinação. Então... E aí, nesse sentido, a senhora falou sobre as máscaras, né? E a gente acaba ficando naquela dúvida, né? Porque nós tivemos a máscara de pano, máscara cirúrgica, neoprene, enfim, um conjunto de formas, né? Inclusive, depois dos aeroportos começaram a dizer, olha, essa aqui não pode para viajar, tinha aquelas plásticas, mais o face shield, enfim, várias situações, né? O que hoje, dentro desse cenário, seria o mais indicado para a gente utilizar? Então, você mesmo colocou, né? A incorporação, na verdade, da pandemia, isso é uma coisa também que a gente precisa falar, nunca na história de publicações a gente teve tanta publicação, tanto conhecimento sendo incorporado tão rapidamente ao mesmo tempo, né? Então, a gente foi caminhando também aí na questão de conhecer qual a máscara que daria mais proteção, né? E isso vai mudar em relação também aonde que você está. Se você é um profissional de saúde que continua fazendo o seu atendimento, se você é um usuário de transporte coletivo, se você trabalha na sua casa, se você trabalha somente em casa, se você tem outras atividades fora de casa, né? Mas hoje nós podemos dizer que a máscara de tecido de dupla face, né, ou mesmo tripla face, ela tem o seu papel de redução, de contenção, na verdade, de gotículas e redução da inalação de gotículas. É claro que hoje está muito claro, assim, de uma forma bastante definida, que em termos de fator de proteção, nós temos crescendo. Primeiro nós temos a máscara de tecido dupla face, depois nós temos a máscara cirúrgica, essa hoje bastante utilizada pela população, que ela é descartável, né? E depois nós temos a máscara N95, que dá proteção exatamente, além de gotículas, para os aerossóis que são também produzidos durante a infecção, principalmente quando é um paciente que está dentro de um hospital, submetido a procedimentos, né? Mas hoje, uma máscara de tecido dupla face ou sua máscara cirúrgica, você pode utilizar e você já está tendo a sua medida protetiva. Aquelas de plástico e tem aquelas neoprene,
plástico transparente, né, que tem muita gente utilizando, ela tem uma eficácia mesmo? A gente não indica que ela, não recomenda esse tipo de uso, né? É importante saber que ela cria, inclusive para a pessoa que está utilizando, um ambiente assim saturado, porque a máscara, ela não faz, a de plástico, ela não faz a troca, né? Então, satura mais ali e você pode ter outras situações, irritação da pele. Então, assim, a máscara de tecido, que você tenha o cuidado de fazer a sua lavagem, né, adequada, sendo trocada periodicamente, ou a máscara cirúrgica que você utiliza. Nesse contexto, doutora Ina, como é que está, então, em termos de pesquisa? O que avançou nessa percepção a partir dessas mudanças de cenário, principalmente agora? Qual é o horizonte que a gente tem? A senhora falou em termos da questão dos imunizantes, né? Nós temos aí vários, né, que estão no mercado. Temos muita informação e contra-informação disso, sobre a eficácia, sobre efeitos colaterais. Como é que está esse processo de análise em cima desses imunizantes e qual o nível realmente de eficácia que hoje a gente considera, olha, se puder escolher, né, então é melhor esse aqui? Hoje, na verdade, assim, fazendo uma reflexão, a melhor vacina para a Covid-19 é aquela que a gente tem disponível, né? Então, a gente já passou por todas essas questões e hoje o Brasil, ele precisa fornecer imunizantes que já estão muito bem sedimentados através de estudos e, no caso agora, dos chamados coortes, né, desses acompanhamentos dos grupos populacionais ao longo desse tempo, desde o ano passado, né, mostrando a eficácia desses imunizantes. Então, hoje, o que se sabe é que a Coronavac, para a população de idosos acima de 80 anos, ela de fato tem uma eficácia menor do que aquela que ela encontra nas outras faixas etárias. Principalmente jovens, né? Exatamente, principalmente jovens. As vacinas que utilizam a plataforma do RNA mensageiro, como a Pfizer, estão muito bem sedimentadas, com uma eficácia acima de 90%, inclusive para as formas severas, né? Nós temos também as vacinas que utilizam o vírus vetorial, o adenovírus, como a Janssen, por exemplo, que foi utilizada aqui no Brasil, a AstraZeneca também. Então, essas vacinas, elas também têm uma eficácia acima de 90%, previnem a forma mais grave da doença e, às vezes, determinam efeitos colaterais um pouquinho mais, vamos dizer, exacerbados numa população mais jovem. Então, dependendo do grupo populacional, hoje a gente já entende que existem imunizantes que são mais eficazes e com menos efeitos colaterais, por exemplo, em determinados grupos populacionais, chamando a atenção das pessoas que têm alguma doença e de imunossupressão, que a gente chama os imunossuprimidos, né? Pessoas que estão convivendo com tumores, doenças neoplásicas ou outras doenças de autoimunidade, essas precisam e devem fazer a terceira e muitas vezes agora a quarta dose, né? Pacientes, já vimos, estamos vivendo essa realidade no estado, idosos acima de 80 anos e pacientes imunossuprimidos já com a indicação da quarta dose, ou seja, do segundo reforço. Então, hoje, o conhecimento que nós temos é que os imunizantes para a Covid-19, de um modo geral, foram eficazes, protegeram a nossa população e conseguiu agora, nesse momento, reduzir a circulação do vírus, né? Hoje a gente tem nitidamente esse cenário. E a gente acredita muito fortemente que mesmo que venham novas variantes, elas provavelmente são variantes menos letais, né? A gente vê o que aconteceu com a Omicron. A Omicron, ela com um índice de transmissibilidade muito maior do que todas as outras variantes já circuladas no Brasil e no mundo, se transmitiu muito rapidamente, mas o impacto que ela teve da população em geral em formas graves não foi o mesmo
que as variantes anteriores, né? Então, a gente acredita que possa surgir a Covid-19, nós precisamos estar, assim, sempre atentos, não podemos perder o foco. E sabemos que é um vírus que a gente vai passar a conviver com eles, né? Então, assim como nós convivemos hoje com o vírus da influenza, que já foi um vírus pandêmico, né? Hoje ele faz parte do calendário vacinal e nós já sabemos também como manejá-lo, temos medicação específica e é assim que a gente quer que caminhe para a Covid-19, agora com essas novas perspectivas de antivirais que estão sendo aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O ministro falou duas coisas, doutora, que eu achei interessantes. Primeiro que ele falou que nós vamos entrar agora num período de transição, né, de um estado, digamos assim, de maior alerta, no caso do estado de emergência, para um período de acompanhamento, monitoramento. E o segundo tópico que ele falou, nenhuma medida de política de saúde ela vai ser interrompida. Então, aquilo que está seguindo vai continuar com os protocolos, com tudo aquilo que é necessário, né, não vai ser interrompida. Agora, claro, vai ser um monitoramento para ver, né, eu acho que o grande horizonte é aquilo que a senhora colocou, né? Nós temos uma convivência capaz, né, de fazer esse controle, de, em caso de infecção, ter uma resposta medicamentosa, ter uma resposta efetiva nesse sentido e que a gente possa conviver sem maiores complicações, né? Agora, a questão do monitoramento das pessoas que têm comorbidades, de idosos, esse é um dado que a gente não pode abrir mão, né, de controle e de medidas preventivas também nesse sentido. Né? Isso, e assim, lembrar que os testes precisam ser mantidos, os testes para identificação. Se eu estou com uma infecção por Covid-19, eu preciso fazer esse teste, né? Nós não podemos abandonar, porque às vezes isso pode parecer para as pessoas que com esse fim da emergência de saúde pública, então eu tenho uma manifestação respiratória, eu não vou mais querer saber se é Covid, se é outro vírus. Não, a gente precisa fazer esse monitoramento, porque só dessa maneira é que a gente consegue, de fato, fazer essa vigilância. E lembrando que esses testes, eles, uma vez positivando, eu preciso também notificar. Então, as unidades básicas de saúde, os hospitais que eventualmente, né, recebam um paciente que tem uma forma mais importante, precisa testar e precisa continuar notificando. Assim como influenza, né, a gripe. Pode parecer, isso é só uma gripe. Não, a gripe é uma doença de notificação. Ela precisa, uma vez que você procure uma unidade básica de saúde, um hospital, ela precisa continuar sendo notificada. É desta maneira que a gente consegue reunir os dados para que a gente veja quais são as medidas de ação. No caso do teste de farmácia, eu positivei pelo teste de farmácia. Eu preciso notificar e para quem eu notifico? Então, eu positivei para o teste de farmácia. Hoje, inclusive, lembrando que houve até a questão da liberação de testes, né, de autotestes, né, que você mesmo pode fazer em casa. O mais importante aí, assim, a notificação nesse caso talvez seja um pouquinho mais difícil, mas você pode procurar o seu médico e ele tem como fazer essa notificação. Mas mais importante do que a notificação, quando eu estou fazendo esse meu diagnóstico, por exemplo, em farmácia, ou compro o meu teste e faço e dá positivo, é eu utilizar a máscara dentro de casa, fazer a minha proteção, ficar isolada dos demais familiares e assim não ir para o trabalho, fazer essa notificação, essa informação, olha, eu positivei para a Covid-19, hoje eu não vou trabalhar, ir até a medicina do seu trabalho, por exemplo, para que o médico do trabalho faça esse seu acompanhamento. E mais importante ainda é o fato de que você precisa tomar as medidas de proteção para as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, por isso que é importante continuar procurando os testes para que esses casos não passem desapercebidos. Ok, doutora Irna Carneiro, infectologista, muito obrigado pela sua presença, pelas orientações aqui para nós. Eu que agradeço essa oportunidade. E muito obrigado a você que nos acompanha no Diálogo Aberto toda semana e fique conosco. Fique com Deus, uma semana abençoada e a gente se encontra.